Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Provérbios na Prática. É uma alegria imensa poder estar aqui com você mais um dia, compartilhando das Escrituras, para que possamos crescer em sabedoria e em graça diante de Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essas mensagens. E o nosso Provérbios de hoje é o Provérbios 23, 4 e 5, que diz assim: não te fadigues para seres rico. Não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como águias que voam pelos céus. Olha, esse provérbio aqui e a aula de hoje, ela tem uma importância de equilibrar o trabalho e a vida pessoal. A questão das riquezas com a verdadeira paz que nós só encontramos em Deus. E como a sabedoria divina nos orienta a valorizar muito mais coisas do que apenas os aspectos materiais da vida. Então o provérbio ele começa assim: não te fadigues para seres rico e não aplique nisso a tua inteligência. Olha, primeiro quero dizer para você que eu não tenho nada contra o dinheiro. Não vejo nenhum problema em uma pessoa ter muito dinheiro. Porém, muitas pessoas acreditam que o dinheiro é mal, que o dinheiro traz coisas más, que muito dinheiro faz mal para a vida da pessoa, quando na realidade as escrituras também não nos ensinam isso. As escrituras dizem que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Ou seja, o dinheiro em si não é mal. Mal é o coração do homem que se corrompe por causa do dinheiro. Então nós temos que ter essa clareza de que o dinheiro em si não é mal. O que pode ser mal é meu coração. E talvez se eu tiver muito dinheiro, o que pode aflorar do meu coração se ele é mal? Esse é o aspecto que preocupa e esse é o aspecto que as escrituras nos ensinam para tomarmos cuidado com essa questão do dinheiro. Mas, infelizmente, muitos de nós não temos dinheiro e mesmo assim vivemos em função dele. E esse é um grande perigo, por isso que o provérbio diz: não se fadigues para ser rico. Este provérbio nos lembra da importância de manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E ele destaca aqui que essa busca incessante por riqueza, ela pode levar ao esgotamento. Tem muitas pessoas que pensam que quando ela conquistar algo, a vida vai se ajustar. Só que esse conquistar algo nunca chega. Então ela trabalha muito, se dedica muito, se fadiga muito e trabalha a vida inteira. E ela trabalha tanto que ela perde o sentido da vida. Ela já não sabe mais por que está trabalhando. Quantas pessoas já passaram aqui pelos nossos treinamentos e mentorias que no final elas falam assim: trabalhei tanto, para quê, né? Ela perdeu o sentido da vida. Ou outras falam assim: ah, eu trabalho porque eu amo trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, porque o trabalho é minha vida. Olha só o que virou o trabalho. O que era para ser um meio para uma vida melhor se tornou o fim. E quando o trabalho vira um fim em si mesmo, onde só existe muita exaustão, muito cansaço mental e físico, acabou o sentido da vida. Você trabalha para ganhar mais e trabalha para ganhar mais, e esse mais nunca chega, e você continua trabalhando mais. Queridos, por que o dinheiro nunca basta para algumas pessoas? Porque já não tem mais sentido. O sentido é o dinheiro em si mesmo. Isso é uma grande perca de tempo. A vida passa e você não percebe que perdeu o sentido da vida. Então o provérbio fala: não se fadigues em ficar rico. E nem aplique nisso a tua inteligência. Olha que interessante. Muitas pessoas, elas só estudam a nível de ganhar dinheiro. Elas estudam para ganhar dinheiro, elas estudam para melhorar a profissão, elas estudam para crescer no trabalho. É sempre esse foco de ganhar dinheiro. Por isso o Provérbios diz: não aplique nisso a tua inteligência.
Estuda tanto para crescer profissionalmente, mas nunca lê um livro bíblico sobre como educar melhor os filhos. Nunca participa de um treinamento para melhorar seu casamento. Percebe? Perde o sentido da vida. Por quê? Se fadigou em ficar rico. Aplicou toda a sua inteligência naquilo. Mas o provérbio ele não para por aí. Ele continua dizendo: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Queridos, isso é um contrassenso, porque hoje em dia você abre a internet e tudo que fala lá é como ganhar dinheiro, como ficar rico, o caminho para ficar milionário. Tudo que você vê é isso. E o provérbio ele vem contra tudo isso. Porventura fitará seus olhos naquilo que não é nada. Ele está falando que todo esse esforço para ganhar dinheiro é nada. Não sou eu que estou dizendo, queridos, é a Escritura Sagrada. É nada. A aplicação desse princípio aqui, ele envolve uma conscientização das nossas escolhas diárias, de um esforço consciente para encontrar satisfação que vai além daquilo que é material. É quando eu paro conscientemente e falo, peraí, de fato, todo o meu esforço está sendo para o que é material. E não é assim que as coisas funcionam. Não é isso que as escrituras ensinam. Existe um outro caminho, existe uma outra forma. Existem coisas muito mais importantes. E com certeza, queridos, isso aqui é nada. Quantas pessoas hoje que têm muito dinheiro, que estão num leito de enfermidade, no final da vida, dariam tudo o que têm pela saúde que você tem hoje? Quantas pessoas milionárias acabaram com seus casamentos e dariam tudo para ter um casamento feliz, com filhos que amam, com filhos que estão juntos? Quantas histórias nós já vimos aqui de pessoas que trabalharam muito para construir grandes impérios e hoje tem uma família totalmente quebrada, destruída, porque se dedicou tanto ao trabalho que esqueceu dos filhos, se dedicou tanto ao trabalho que esqueceu da esposa. E posso dizer, existem muitos cristãos que só se dedicam ao trabalho e nem são milionários. Usam todo o tempo que têm para tentar ganhar esse dinheiro que pensam que vão resolver todos os problemas e esquecem da família. Colocam seus olhos naquilo que não é nada e esquecem de olhar para aquilo que tem real valor. As bênçãos que são muito mais do que é material que Deus nos deu. Nossa saúde, nossa família, nossos filhos. Queridos, isso é muito sério. Nós vivemos num momento onde a ganância ela está no topo. É a busca incessante por dinheiro, por melhorar de vida. Um exemplo claro é uma pessoa que recebe um aumento. Até então ela conseguia viver sem aquele aumento. Mas ela ganha aquele aumento. O que ela faz? Ela muda o padrão de vida. Ela compra um carro melhor, ela aluga uma casa melhor, ela faz uma viagem melhor. Por quê? Ela está envolvida em ter cada vez mais. E por isso, no fim da vida, não acumula nada para garantir uma velhice mais tranquila. Porque toda vez que teve oportunidade, ela gastou mais e gastou mais. E próprio Provérbios diz: quem age dessa forma é um tolo. Se era possível viver com aquele salário antes, por que não é possível agora? É porque você quer mais. E esse é um terrível erro. É o erro de quem está se fadigando de tanto trabalhar. Está aplicando toda a sua inteligência na vida profissional. Está fitando os olhos naquilo que não é nada. Mas as Escrituras nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas isso não é um incentivo para omissão, mas para reflexão. Nós temos que buscar sim melhorar, temos que buscar sim dar o melhor para a nossa família, mas se você colocar todo o seu esforço nisso, você está colocando o seu esforço naquilo que não é nada. Estuda muito
para conseguir vencer na vida, trabalha muito, mas quanto tempo você passa lendo as Escrituras, falando com Deus? Pense nisso, queridos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que você tem buscado primeiro? E aí você olha para a sua vida, quais são os resultados que você tem colhido em prol daquilo que você tem priorizado? Não precisa grande esforço. O que você tem priorizado? E quando você entender o que você tem priorizado, logo você vai encontrar grandes problemas ou grandes soluções. Neurologicamente, existe um problema também de você só se dedicar ao trabalho, nas suas emoções. A sobrecarga de trabalho, ela pode desencadear o seu sistema de luta e fuga, que é um mecanismo projetado por Deus para responder às ameaças. Então, um ambiente de trabalho constante, estressante, pode deixar esse sistema ligado o tempo todo. E ele ativa o sistema de liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Por que vive todo estressado? Porque o tempo todo o seu corpo está na tensão máxima. O que era para ser luta e fuga, para se proteger, ou o cortisol, que era para te fazer acordar pela manhã, daquele pico de energia, você fica com isso o tempo todo no seu organismo. Continua liberando cortisol o tempo todo. E isso pode resultar, assim, olha, numa série de problemas para a sua vida, incluindo ansiedade, depressão, problemas cardíacos, problemas com o sono. Agora, para controlar esses efeitos, é crucial ter estratégias que nos ajudam a acalmar o nosso corpo, o nosso sistema nervoso. E uma das principais são meditação e leitura das escrituras e oração. Elas reduzem essa resposta do estresse do corpo, promovem um estado de relaxamento, de um bem-estar, e isso é comprovado cientificamente hoje em dia, queridos. O bem que a oração faz para o corpo, o bem que a leitura das escrituras faz para as nossas emoções. E nós temos as escrituras na mão, mas nós resolvemos procurar outros meios. E nós dedicamos todo o esforço a muito trabalho. E esquecemos que isso não é o principal. Mas o Provérbios ele termina: pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Olha, queridos, as escrituras são fantásticas. Ela acabou de dizer para você não aplicar, não se fadigar em ficar rico, não aplicar toda a sua inteligência nisso. Depois ele diz que isso não é nada. Não adianta você ficar fitando seus olhos nisso que não é nada. E agora ele fala: pois certamente a riqueza fará para si asas, como águias que voam pelos céus. Queridos, basta uma crise econômica que toda a riqueza vira pó. Basta dois países entrarem em guerra e acabou os ricos do país. Quantos ricos de países que estão em guerra hoje estão vivendo em campos de refugiados? Tinham tudo: casas boas, dinheiro, vida equilibrada. Bastou dois líderes de nações entrarem em desacordo, promoverem uma guerra, e essas pessoas são obrigadas a deixar suas casas, todo o seu dinheiro para trás e viver de doações num campo de refugiados. Não dá para aplicar a nossa confiança em recursos financeiros. Não dá para passar uma vida inteira pensando que se uma hora eu ganhar dinheiro, aí sim os problemas estão resolvidos, porque não estão. Por experiência própria, enquanto empresário, quanto mais a empresa crescia, mais problemas eu tinha para resolver. Quanto mais dinheiro ganhava, mais responsabilidade vinha com isso. É o contrário do que muita gente pensa. Eu vou abrir um negócio para trabalhar menos. Desculpa, você vai trabalhar 3, 4 vezes mais. E aí, se você não tiver equilíbrio, você joga toda a sua vida em ficar rico, se fadiga
e coloca o seu olhar naquilo que não é nada. E num belo dia, todo esse dinheiro cria asas e vai embora. E aí você perde tudo aquilo que você tinha se apoiado a vida inteira. E por que tem muitos empresários que se mataram durante a pandemia? Porque perderam tudo que tinham, que era o quê? Empresa e dinheiro. Queridos, e muitas vezes, você que não tem empresa, quando perde o emprego, bate desespero. Porque todo o seu apoio, tudo aquilo que você pensou foi aplicado naquele trabalho. Perdeu o emprego, parece que perdeu tudo. Quando na realidade, muitas vezes, é uma oportunidade que Deus está te dando para um crescimento que talvez seja muito maior com menos esforço. Oportunidade de aprendizado. Mas quando você está com os olhos fitos, focados nisso, você perde a oportunidade de ver todas as bênçãos que Deus está te dando. Então, você tem que andar no ritmo da graça de Deus. Porque quando você entra no ritmo da graça de Deus, você encontra equilíbrio para toda a vida. João, o que é andar no ritmo da graça de Deus? É Deus que vai abrindo portas. Basta você caminhar por fé. Você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Deus dá o exemplo dos pássaros. Eles não se preocupam no que vão comer amanhã. Você já viu um pássaro num galho de uma árvore, deprimido e estressado porque ele não sabe o que vai comer amanhã? Se Deus cuida assim dos pássaros, como Ele vai cuidar dos seus filhos? Como Ele vai cuidar de você? Só precisa de passos de fé. Caminhar pela graça. Faz o que precisa ser feito. Deus abriu portas aqui, faça o seu melhor aqui. As Escrituras diz: faça como se fosse para Deus. Faça o melhor. Caminhe dentro de princípios, caminhe dentro de valores e vá fazendo, e Deus vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo. Ele conhece as suas necessidades, ele conhece os seus desejos. Então, queridos, confie, se entregue e deixa Deus cuidar de tudo. Caminhe pela graça. Ajuste sua vida dentro da vontade de Deus. Derrame diante de Deus as suas necessidades. E se por este caminho Deus fizer com que você ganhe muito, ótimo. Aproveite esse muito para abençoar a vida do próximo. Aproveite esse muito para abençoar a vida da sua família. Mas tome cuidado com o seu coração, porque o dinheiro, ele revela muita coisa ruim que está no coração. Lembra? O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então não se esqueça desse provérbio. Não se esqueça, queridos. Olha, não te fadigues para seres rico, nem coloque toda a sua inteligência nisso. Porventura, fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águias que voam pelos céus. Coloque sua esperança em Deus e comece a olhar para aquilo que de fato tem valor. Olhe para você. Você foi criado, como diz o Salmo 139, de modo assombrosamente maravilhoso. Deus te amou, te criou uma pessoa única. Olhe para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido. Agradeça a Deus pela sua casa, pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem hoje. Se esforce para ser melhor, mas deixe que Deus abra as portas. Ele vai abrir. Olhe para Jesus e veja que um justo morreu por pecadores como nós. E quando você começa a olhar a vida deste ângulo, tudo fica mais fácil. E você vai agradecer mais por tudo aquilo que Deus tem te dado. Que Deus te fortaleça, queridos. Que abra o seu entendimento. E que cada vez mais você seja mais forte para caminhar mais tranquilo e em paz debaixo da graça e da vontade de Deus. Um grande abraço. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para aplicar todo o seu conhecimento, a sua inteligência, o seu esforço, de forma que Deus nos oriente, de forma que Deus se agrade, e aí você possa colher bons e belos frutos. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir, com mais um Provérbios na Prática.